Eu queria também falar da questão, aproveitando da questão do crime, de uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no Weintraub Sem Filtro sobre a suspeita que grandes fundos de investimento estariam comprando propriedades no centro de São Paulo. Eu falei isso várias e várias vezes. Tem fundos de investimento que aparentemente estão comprando muitos imóveis ali no centro degradado, onde tem a influência da Cracolândia, né, da Zumbilândia, e aquilo está muito depauperado, eles estão comprando. O dia que eles tiverem uma posição grande, tiverem comprado uma grande participação, haverá o anúncio que a Zumbilândia sairá dali e irá dispersar para outros locais. Por quê? Porque o dependente só fica aonde tem pedra. Por que não tem pedra na Faria Lima? Porque as pessoas que mandam nessa pocilga da República de Deodoro, que mandam nessa estrutura, elas moram ali, em volta do Clube Pinheiros. Essa turma toda, que tomara que seja investigado pelo governo americano, acho que não, mas tomara que seja, moram ali, em volta do Clube Pinheiros, conversam com o Hezbollah, moram em volta do Clube Pinheiros. Agora, como é que você sabe? Eu frequentava lá, cara. Eu morava lá, frequentava lá, conheço, fui sócio do Clube Pinheiros. Quem é sócio do Clube Pinheiros? Pode ver os nomes todos aí que eu falo. Tudo sócio do Clube Pinheiros. Pô, mas eles não são sócios do Sírio-Libanês, do Monte Líbano? Podem até ser também. Tá bom? Verifiquem. Então, eu acredito que montaram posições, já tem o suficiente, tira de lá, e agora você verá uma valorização dos imóveis no centro, porque super bem localizado e tem tudo, tem esgoto, tem tudo, tem parque. Agora você dá uma subida. Ô, Abrão, então está na hora de comprar. Ó, eu não tenho informação privilegiada. De repente eles vendem um pedaço e montam de novo a Zumbilândia lá. Eles ficam operando isso. Vende, compra, vende, compra. Você vai entrar num jogo de bandido. Eu sou contra entrar num jogo de bandido. Se você acredita que o Brasil terá solução no futuro, o centro da cidade de São Paulo ele será recuperado. Será que essa turma que faz isso e está no poder hoje irá recuperar o centro de São Paulo e não permitirá a volta da Zumbilândia depois que eles venderem todos os imóveis? Não sei. Não sei, não confio nisso. Tá bom? Mas é importante acompanhar isso, porque mostra a relação do crime organizado com o topo da República, com o topo do Executivo, com o topo do Legislativo e com o topo do Judiciário. Mostra também quão grave é a situação. Veja, isso que a gente vê no Brasil não é aceito no mundo inteiro, amplamente aceito, tá? Não é. E isso é uma das razões pelas quais estão entrando. O tráfico é o principal inimigo mundial? Não é. Mas quando o tráfico está misturado com terrorismo e está misturado com geopolítica, como está agora, virou prioridade. Até os atentados do 11 de setembro, quando ocorreram as Torres Gêmeas, o mercado financeiro não estava tão ligado, tão preocupado com lavagem de dinheiro e grana de corrupção. Era meio que o pessoal deixava, fluía. Quando começa a cair prédio no meio do centro financeiro, aí os governos internacionais falaram, acabou, agora a gente quer transparência, não pode mais fazer o que era feito no passado. A mesma coisa está acontecendo agora. Uma parte do mundo ocidental irá enfrentar essa turma. Por quê? Porque eles estão associados ao Hezbollah, que está próximo do Irã, que é próximo não, é o Irã e próximo da China. Tá? Então o jogo está, para mim, bem cantado aqui. Eu queria falar uma outra coisa também, que no final eu não separei, mas é fácil de ver. Teve um vídeo meu que circulou recentemente, dizendo que
quem manda na estrutura toda é o Temer, Kassab, e eles têm dois potenciais candidatos, o Ratinho Júnior e o Tarcísio. Mas esse é um principal time hoje que não é PT. Você tem o PT e você tem esse centrão que negocia e transita muito bem com o PT. O Temer foi vice, circula super bem. O Kassab foi ministro do Lula, da Dilma, circula super bem, está super bem. O Tarcísio foi. Então, essa turma toda aí, eles têm um time próprio, o Alexandre de Moraes está nesse time. E eles estão se posicionando. Os dois nomes hoje principais para uma candidatura a presidente é Ratinho Júnior e Tarcísio. Qual será ainda não está claro. Aí vieram me questionar, pô, Abraão, e que o Bolsonaro, né, por que isso? Porque o Bolsonaro ele não manda, o Bolsonaro é um animador de torcida, ele está fora. Se ele aparecer para tumultuar, ele será preso. Se ele ficar quieto só, como cabo eleitoral, puxando voto para os candidatos dessa turma, do Ciro Nogueira, do Edir Macedo, ele ficará solto, não será preso. Então esse que é o desenho, tá? Agora, me perguntaram, pô, Abraão, mas deu uma prova, deu um sinal que existe essa proximidade desse time todo. O secretário de Educação do Tarcísio, ele foi o secretário de Educação do Ratinho Júnior no primeiro mandato. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem bilhões e bilhões e bilhões de orçamento. Se você eventualmente fizer alguma coisa errada, ou fizer algum acerto, a quantidade de lucro que você pode obter com uma Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é gigantesca. Vejam as ações do secretário atual do Estado de São Paulo, quando era secretário lá do Paraná. Veja o que ele está fazendo agora no Estado de São Paulo. Apenas dê um Google. O secretário de Educação do Estado de São Paulo é o mesmo que era do Ratinho Júnior. Saiu de lá porque o Tarcísio ganhou a eleição e já estava há 4 meses, deixou a operação lá rodando, Ratinho foi reeleito, agora acaba, ou ele sai para o Senado ou sai candidato a presidente. O Tarcísio pode ser candidato à reeleição. O principal nome mais fácil desse time seria o Ratinho Júnior. O problema é que o Ratinho Júnior apareceu já coisa ali na Tríplice Fronteira, então ficou um pouquinho mais delicada a situação dele. Vamos aguardar para ver, tá bom? Mas dê um Google, não confie em mim, dê um Google. E por último, dando um spoiler aí do que eu pretendo falar no domingo, no Lanterna do Eide, é de novo sobre as Forças Armadas, mas por quê? Porque no depoimento do Brigadeiro, ele teria confirmado que o Braga Neto, falou textualmente, teria dito que o Braga Neto, textualmente falou, né, ameaçou a ele, a esposa e aos filhos. Então eu queria mostrar ali, junto com outros depoimentos, e muitas pessoas aí que comentaram no YouTube, etc., o que é o Exército Brasileiro, para você realmente enxergar que ponto de deterioração está essa instituição, onde um general 4 estrelas, isso é topo de carreira, teria ameaçado a esposa e os filhos de um colega. Isso não é coisa de exército. Imagina o que ele não faz com civil, população civil. Se ele fez isso, isso é coisa de mafioso, assim, provavelmente, veja, é a segunda informação nesse sentido. Primeiro, zaps que teriam vazado, foram apresentados em reportagem. Segundo, agora, é esse depoimento. Até por isso, talvez, as Forças Armadas permitiram a prisão dele. Está numa prisão de luxo, está lá, tomara que fique preso muito tempo, mas permitiram a prisão. Os outros generais que estariam no bololô, talvez por não terem ameaçado esposa e filhos, estão soltos. Heleno, Garnier, outros não estão presos. Dúvida, para fechar toda essa história. Eu pretendo dar todo o disclosure e voltar com esse ponto no domingo.
Dúvida, para fechar. Será que agora que o Alexandre de Moraes está incomodado, está ameaçado, está contra a parede, será que ele não pode reagir de forma mais agressiva e pôr para quebrar? Botar as pessoas na cadeia? Porque uma coisa é a pessoa, dentro de uma racionalidade, dentro da calma, se posicionar. A outra situação, sob pressão, uma pessoa agressiva pode partir para um posicionamento que gere uma ruptura no cenário geral, porque o cenário geral é acomodação. O fluxo de dinheiro da República de Deodoro, seja através de corrupção, seja através do fluxo da farinha que passa pelo estado de São Paulo, via Porto de Santos e vai para o mundo, seja através de tanta coisa errada, esse fluxo gigantesco, ele não pode ser interrompido por turbulência, mas um indivíduo, se for colocado no sacrifício, ele pode gerar a fagulha para esse negócio pegar fogo. Quando eu estava lá, eu escutei de uma pessoa que está hoje, ele é do judiciário, na época era ligado até a um dos ministros que as pessoas não gostam. Ele tinha cedido ao presidente Bolsonaro para ser conselheiro dele, ele estava na reunião que foi decidido me rifar. Ele falou, olha, do modo geral, tem que entregar o bispo para salvar o rei. Né? Queriam me entregar a minha cabeça, e foi o que foi decidido. Entreguem o bispo para salvar o rei. Isso é uma coisa aceita lá em Brasília. Entrega o bispo para salvar o rei. Será que essa turma não quer entregar o bispo para salvar toda a estrutura? Se fizerem isso, ele aceita numa boa? Esses eventos podem gerar uma ruptura. Esses eventos são... Se eles conseguirem acomodar a situação toda, acalmar, negociar, esvazia, fica mais tranquilo.